Tito capítulo 1, versículo 1 e 2. Antes de Filemão, antes de Hebreus. Tito 1, 1 e 2. Na Nova Versão Internacional diz assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. Fé e conhecimento que se fundamenta na esperança da vida eterna, o qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. O tema dessa mensagem é esperança da vida eterna. Esperança da vida eterna. Vamos dizer? Esperança da vida eterna. Nós oramos mais uma vez para que o Espírito Santo revele a sua palavra a nós. Que não seja apenas a letra, mas seja o rema, a revelação das Escrituras ao nosso coração, ao nosso entendimento, e que isso produza em nós uma metanoia, uma mudança, uma transformação de mente para a glória de Deus. Quem crê comigo, diga amém. Amém. Aleluia. Nessa carta, Paulo ele está escrevendo ao seu pastor. Paulo ele ia de cidade em cidade, ele estabelecia igrejas, e ele estabelecia ali pastores e bispos. E aqui nós temos um líder, Tito, e ele vai mandar uma carta para ele, e ele vai dar as suas credenciais. Primeiro ele diz: Paulo, servo de Deus. Mais do que servir qualquer outra instituição, mais do que ser do alto escalão do governo, o maior posto que nós podemos ter é ser servos do Deus Altíssimo. E ele continua: e apóstolo de Jesus. Apóstolo é mensageiro, é enviado. Então ele está falando, e mensageiro de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade. Ele está falando: eu sou servo de Deus, eu sou mensageiro de Jesus, e o meu objetivo é levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade. Diga comigo: fé e conhecimento. Então ele está falando que a missão dele como apóstolo, como mensageiro de Cristo, é levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade. E esse conhecimento da verdade conduz a... Está escrito aí? Piedade. O que é piedade? Não é você ter piedade de alguém. O termo piedade quer dizer reverência, quer dizer temor ao Senhor. Algumas das definições que eu achei no dicionário foi reverência, respeito a Deus, fidelidade a Deus, temor ao Senhor. Então, essa fé e essa verdade que ele ensinava conduziria o povo à piedade. E a continuação do texto diz assim: fé e conhecimento dessa verdade que se fundamenta na esperança da vida eterna. Esse edifício ele tem um fundamento para poder estar em pé. Tudo que é construído, e quanto mais alto isso, maior deve ser o fundamento. E ele está falando que essa fé e esse conhecimento da verdade, ele tem um alicerce. Essa mensagem está baseada na esperança da vida eterna. Essa era a principal mensagem de Paulo. E essa esperança foi dada pelo Deus que não mente, que ele prometeu antes dos tempos eternos. Então nós vemos que a mensagem sobre a vida eterna era uma das principais mensagens do Novo Testamento. Era a principal mensagem da igreja neotestamentária. Então nós, nos nossos dias, precisamos resgatar esse valor da igreja primitiva. O nosso foco na esperança da vida eterna. Nós temos percebido que nesses dias, a pastora já até comentou um pouco antes de nós começarmos a pregar, que pouca ênfase tem se dado na esperança da vida eterna nos nossos púlpitos, mas tem se falado sobre os benefícios que nós podemos receber nessa vida, como bênçãos, prosperidades, curas. Tudo isso é importante, tudo isso foi alcançado na cruz, mas esse não é o nosso foco. Nosso foco é a esperança da vida eterna. As lutas, as aflições, as angústias, as adversidades, as decepções fazem parte da vida do ser humano, inclusive do cristão. Mas é a esperança da vida eterna que dá força para continuarmos a caminhada sem esmorecer.
Essa é apenas a introdução da mensagem para nos dar um foco ou nos dar um lugar para nós mirarmos, para fixarmos nossos olhos. Se você mirar em nada, você vai acertar em nada. Se alguém pega um ônibus e fala, eu quero viajar, e alguém pergunta, para onde você quer ir? Para lugar nenhum, estou entrando aqui sem destino. Você vai para lugar nenhum. Então nós como cristãos, nós estamos numa jornada, numa caminhada, mas nós sabemos de onde queremos chegar. Qual é o nosso foco? É a vida eterna. Nós vamos observar que toda a igreja do Novo Testamento, e especialmente Paulo, ele vai discorrer isso nas cartas, e esse foi o foco da vida dele, a esperança da vida eterna. Nós vamos ver Paulo no final da sua vida, ele ainda em cadeia, sofrendo, prestes a morrer, alegre. Por quê? Porque a sua mente estava na esperança da vida eterna. Quando ele escreve a segunda carta a Timóteo, ele já está no final da sua vida, ele está preso agora, diz os estudiosos que é a segunda prisão, e agora dessa prisão ele vai sair apenas morto, não tem como sair dali. E ele fala, olha, eu já estou para ser entregue por libação, como oferta ao Senhor. E a história conta que ele foi passado ao fio da espada, mas ele estava feliz. Ele estava preso, ele diz, todos os meus amigos me abandonaram. Ele pediu que trouxesse para ele uma capa, os pergaminhos, ele estava ali sem amigos, muitos o abandonaram porque ninguém queria estar associado ao apóstolo Paulo, porque naquele momento havia uma grande perseguição contra a igreja. Então você ser um amigo de um inimigo do Estado, você corria risco de vida. E ele fala, todos me abandonaram, mas ele fala para Timóteo, olha, está chegando a minha hora. E ele declara, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora está me aguardando a coroa da vida, o qual o Cristo, o reto juiz, me dará naquele dia. Qual era o foco da vida dele? A vida eterna. Porque se o foco dele fosse apenas as coisas dessa vida, ele seria a pessoa mais frustrada do mundo. Sem bem, sem nada. Sem amigos, ele deveria morrer frustrado, deprimido, mas ele estava feliz dizendo, agora já me aguarda a coroa da vida. Então nós vamos ver esse foco na igreja primitiva. Essa fé e conhecimento tem como fundamento a esperança da vida eterna. Então, se bem interpretei Paulo, é de suma importância termos os olhos fixos na esperança da vida eterna. Essa foi apenas a introdução, então eu quero dar 3 pontos que vão fundamentar essa mensagem, a esperança da vida eterna. Provavelmente Paulo deu vários outros fundamentos, mas nós queremos deter nessa noite em 3 fundamentos principais na esperança da vida eterna. O primeiro deles nós vamos achar em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19. 1 Coríntios 15, 19, abra aí. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Antes de nós lermos o texto, essa aqui é mais ou menos já uma conclusão do que Paulo está falando. Havia uma doutrina que entrou dentro daquela igreja de Coríntios. Os corintianos deram muito trabalho para Paulo, né? A doutrina que estava ali incutindo na igreja, entre tantas coisas, heresias que estava sendo incutida dentro da igreja, que não havia a morte e ressurreição. Não havia ressurreição de mortos. E ele vai falando, gente, se não há ressurreição de mortos, a nossa fé é vã. Porque se não há ressurreição de mortos, Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Se não há ressurreição de mortos, comamos e bebamos, porque amanhã a gente vai morrer. Então, a nossa vida é aqui e agora, nós temos que curtir. E ele termina dizendo o seguinte, concluindo o raciocínio, versículo 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos mais infelizes de todos os homens. Então, o primeiro fundamento que eu quero colocar aqui é que se não existe esperança na vida eterna, não há razão para ser feliz,
para sermos felizes, nós somos os mais infelizes. Por que nós vamos enfrentar os desafios da vida cristã se não há esperança na vida eterna? Se tudo se resume a essa vida, Paulo fala, nós somos os mais infelizes. Especialmente ele, o tanto que ele suportou de perseguição, de aflições por causa de Cristo. E até a morte. Ele fala, somos os mais infelizes. Se olhar a vida de Paulo pelo prisma da vida que nós temos apenas nessa terra, nós vamos falar, ele é um frustrado. Fez tanto pelo reino de Deus, terminou a sua vida abandonado, sem amigos, numa prisão. Então ele fala, é vã a nossa fé, somos os mais infelizes. Então, por que sofrermos em nome do cristianismo ou em nome de Cristo, se tudo se resume a essa vida? Se não há vida eterna, não haverá recompensa pela piedade. Se ele fala que o que ele estava ensinando era a fé aos cristãos e o conhecimento da verdade, e isso levava à piedade, a piedade é esse temor do Senhor, é uma vida de compromisso, de santidade, não há recompensa por essa vida de piedade, se não há vida eterna, se não há esperança na vida eterna. Se não há vida eterna, vamos curtir a vida aqui e agora, vamos ajuntar o que nós temos de bens aí, vamos comprar passagem, vamos para Vegas, curtir a vida. Por quê? Não há esperança da vida eterna, vamos curtir o aqui e agora. Mas não é assim. Os nossos jovens aí, hashtag só que não, né? Então, primeiro ponto. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Diga comigo, esperança da vida eterna. Segundo ponto, vamos baseá-lo em 2 Coríntios 5, 10. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Segunda Coríntios, capítulo 5, versículo 10, Nova Versão Internacional, diz assim: pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Nós não vamos tratar de escatologia, que é estudo das coisas futuras, nessa noite, e nem é uma área que eu posso dizer assim que eu sou um expert. Mas os estudiosos de escatologia fazem uma diferença entre o tribunal de Cristo e o grande trono branco. O grande trono branco é onde todo homem comparecerá para ser julgado, e especialmente no juízo final. Mas o que Paulo está falando aqui, ele está se referindo à igreja de Cristo. Ele está falando aos crentes. E ele está falando, todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo. A salvação, ela é de graça. Mas o galardão, as recompensas, elas serão julgadas. E é isso que ele está falando. Nós seremos julgados e receberemos conforme o bem ou o mal que tivermos feito. Então você, crente, um dia estará diante de Cristo, face a face com Ele, diante do seu tribunal, e você será julgado. Resta saber se você tem vivido a vida se preparando para esse dia. O segundo fundamento, então, se não há vida eterna, não haverá consequências eternas para as ações, sejam elas boas ou más. Se não há esperança na vida eterna, não precisamos nos preocupar com o tribunal de Cristo. Mas haverá a eternidade e haverá o tribunal de Cristo. E todos nós devemos, todos os dias, estarmos preparados para irmos nos encontrar com o Senhor. Jesus, quando ele esteve aqui, sofreu uma ameaça de ser morto. Ele disse, a minha hora ainda não é chegada. Ele sabia exatamente o tempo da sua morte. Momentos antes de ser levado para ser julgado, ele já estava avisando aos seus discípulos. Então, enquanto não chegou esse momento, ele estava dizendo, ainda não chegou a minha hora. Mas ele fez uma outra declaração, mas a de vocês sempre está presente.
Isso quer dizer que nós não sabemos se vamos viver 90 anos ou 9 anos. A nossa hora está presente. Eu costumo dizer que é como uma vela, para ela ser apagada, basta estar acesa. Então a nossa vida é muito frágil. Nós não sabemos quando será a nossa hora. Ou criança não morre. Agora, nós devemos ter essa consciência dia a dia. Eu estou me preparando, eu estou pronto para estar diante do tribunal de Cristo. Se não há esperança na vida eterna, não há consequências ou preocupação com o tribunal de Cristo. Posso aproveitar a vida do jeito que bem entender, porque não haverá consequências eternas. Mais uma vez, hashtag só que não. Você, jovem, pode viver a sua vida e curtir. Pode tratar aquela garota como um objeto do seu prazer. Você pode lidar com o seu próximo do jeito que você quiser. Você pode ser desonesto. Você não precisa se esforçar se não existe esperança na vida eterna. Se não existe esperança na vida eterna, não haverá temor do Senhor para vivermos uma vida de piedade. É isso que Paulo está falando, essa fé e essa verdade, ela está baseada na esperança da vida eterna. E isso nos conduz a uma vida de piedade. Por isso é tão importante, talvez tenha sido negado isso nos nossos dias, na igreja dos nossos dias, focando em outras coisas. E as pessoas parecem que com isso nem estão muito afim de que Jesus venha logo, antes que ele conquiste a sua casa dos sonhos. Ou quem sabe ele já conquistou a casa, o carro, agora ele quer a sua moto dos sonhos, ou quem sabe as suas joias dos sonhos, ou talvez o seu iate, não sei, porque cada vez que a gente alcança alguma coisa parece que a gente quer outra. Fala, não, Jesus, aguarda aí um pouquinho, como se a glória e os bens dessa terra pudessem se comparar com a glória por vir. A glória dessa terra nada é comparada com a glória por vir. Mas nós vemos hoje os crentes muito focados nessa vida, no aqui e agora, quando a nossa fé deve se basear na esperança da vida eterna. Oxalá nós estivéssemos prontos e Jesus voltasse hoje. Que dia glorioso seria. Ainda que você está falando aí, pastor, deixa eu casar primeiro. Quer dizer para você que vai ser melhor do que casar. Ainda que seja muito bom. Mês que vem eu completo 20 anos de casado. Que bênção casar. Mas jovem, ainda há algo melhor. A esperança da vida eterna. Amém? Só os casados falaram amém. Os outros já estão falando assim, é porque você já casou, né, pastor? Não, queridos. Nada substitui a vida eterna. Se não há vida eterna, não existirá recompensa ou punição. Mas haverá recompensa e haverá punição. Mateus, capítulo 12, versículo 36, Jesus está falando aqui aos seus discípulos. Abra aí, Mateus 12, 36. Mateus 12, 36, Jesus diz o seguinte: mas eu digo que no dia do juízo, Jesus nunca ocultou isso, no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Isso deve fazer o nosso coração tremer e estremecer. Tudo que nós fazemos aqui tem consequências eternas. Amém? Você ficou tão chocado que não consegue tirar o olho da Bíblia, né? Pode olhar para mim agora. Está na Bíblia, gente. É verdade. Como a pastora falou daquele novelo, né? Desenrolado, que você olha não tem fim. Apenas um risquinho comparado com a eternidade é a nossa vida. Na verdade, Davi no Salmo ele diz, a nossa vida é como a fumaça. A fumaça aparece, logo se dissipa. Também é comparado com uma erva que hoje nasce no campo, vem o sol, ela floresce, rapidamente seca e desaparece. A nossa vida é assim.
Ainda o salmista ele vai dizendo: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Ele fala: os anos dos homens, eles chegam a 70 e a 80, passando disso é canseiro e enfado. Ainda que você viva 100 anos ou mais, passou dos 70 a 80, você já não está escutando tão bem. Os seus dentes já caíram quase todos, você já deve estar com dentes substitutos aí. O seu paladar não será o mesmo, a sua força não será mais a mesma. Então já é canseira e enfado, a nossa vida passa muito rápido. Por incrível que pareça, eu lembro do meu aniversário de 4 anos, com detalhes. Já acrescentou um 0 a isso, e parece que foi ontem. Passa muito rápido. E a Bíblia está falando o seguinte: olha, de tudo que nós falarmos, toda palavra inútil que sai da nossa boca, nós vamos dar conta. Isso deve nos fazer estremecer e ter o temor do Senhor, de que tudo que nós fazemos tem consequências eternas. Por isso, essa era a principal mensagem da igreja primitiva. Isso dava força para vencer as perseguições. Isso dava força para que quando eles estavam ali, sendo lançados nas arenas, sendo atacados por leões, muitos deles foram crucificados e tantas outras torturas, eles morriam cantando louvores, celebrando, adorando ao Senhor, porque os olhos deles estavam na vida eterna. E na cabeça deles havia esse sentimento: não há privilégio maior do que morrer por causa do nome de Cristo. É um privilégio poder ser um mártir por causa do nome de Cristo. Que recompensa não está me aguardando? Esse era o sentimento da igreja cristã. Esse deve ser o nosso sentimento. Por quê? Porque quando nós temos isso em mente, nós vamos até o sangue na luta contra o pecado. Nós iremos usar todos os nossos recursos, toda a nossa força, todo o nosso vigor para fazer a vontade de Cristo. Porque nós sabemos que tudo aquilo que fizermos aqui tem um peso eterno, acima de toda e qualquer comparação. Então não vale a pena viver a vida desperdiçando com os prazeres, com as coisas desse mundo, com a falta de perdão, com o ódio, tantas outras coisas. Eu quero ir para o terceiro ponto. Abra aí a sua Bíblia em Romanos 8,18. O primeiro foi: se não há esperança na vida eterna, não há razão para sermos felizes. O segundo: se não há esperança na vida eterna, não há consequências eternas para as ações boas ou más que realizamos. E agora, se não há esperança da vida eterna, não haverá forças para enfrentarmos as aflições que passamos por sermos cristãos. Romanos 8,18. Diz assim as Escrituras Sagradas: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Vou ler mais uma vez. Considero que os nossos sofrimentos atuais, aqui o apóstolo Paulo estava falando, tudo aquilo que nós passamos não pode ser comparado com a glória que em nós será revelada. Ainda que você sofra por causa de Cristo, todo o seu sofrimento não pode ser comparado com a glória que está por vir. Diga ao seu irmão que está ao seu lado: vale a pena. Vale a pena sofrer pelo nome de Cristo. Eu não estou falando de crentes que estão sofrendo por ser caloteiros, por ser mentirosos, e aí eles falam: pastor, estou passando perseguição, estou passando luta, mas é por ser um mau caráter. Não, eu estou falando de pessoas por serem justas, retas diante de Deus, serem perseguidas pela sua honestidade. Eu não estou falando de crentes que estão falando: pastor, eu estou passando lutas financeiras por causa de Cristo. Na verdade é por causa do cartão de crédito, né? Fala: o devorador me atacou. E tem gente que o devorador está passando longe porque tem medo dessa pessoa gastar até a economia do devorador. Tem crente que gasta de qualquer jeito aí, não tem nenhuma consciência de administração, vai fazendo aí, parece que o cartão de crédito é uma coisa a mais. Você vai fazendo, dívida, e parece que nunca vai chegar a conta. Aí quando chega a fatura, você fala: essa fatura veio para roubar, matar e destruir. Isso é coisa do diabo. Mas não é verdade, é a má administração. Eu estou falando de crentes que estão sofrendo
pelo nome de Cristo. Paulo está falando, vale a pena sofrer pelo nome de Cristo, porque não pode se comparar com a glória por vir, tem um peso eterno. Posso ouvir um amém? Amém. Ainda, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16 e 18. Você está em Romanos, logo depois de Romanos tem 1 Coríntios, depois vai para 2 Coríntios 4, 16 a 18. Esse é um texto para mim muito marcante, porque Deus, num momento muito difícil da minha vida, me fez, alguns dias antes de acontecer uma tragédia, decorar esse versículo. E durante uma semana eu falava ele decora o tempo todo, sem saber que estava para acontecer. E depois que passou eu continuava confessando ele. Então é um texto muito marcante e verdadeiro na minha vida e também na vida de todo cristão. 2 Coríntios 4, 16 a 18. Diz assim as Escrituras Sagradas: por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Alguns pontos importantes queremos destacar nesse texto tão tremendo. Me permita ler de novo e dando algumas pausas. Por isso, não desanimamos. Ele está falando para um povo que está passando por lutas e aflições. Ele está falando, não vamos desanimar. Por quê? Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, seja isso através das lutas, seja isso através do tempo, e o tempo desgasta, né? É cabelo que vai caindo, é os músculos que vão caindo, né? É a feição que vai mudando. Mas ele está falando, ainda que exteriormente estamos desgastando, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. E ele fala, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos. Paulo falar que os sofrimentos que a gente passa nessa vida é leve e momentâneo, é só porque ele está fazendo uma comparação. Comparado com a glória por vir. Os nossos pesados e longos sofrimentos são leves e momentâneos. Só por isso. Então, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna. Então, se nós temos esperança na vida eterna, nós vamos ter gana, raça para vencer as lutas. Por quê? Porque sabemos que isso está trazendo e produzindo um peso eterno para a glória, para a vida eterna. Posso ouvir um amém? E ele faz a comparação, comparado com todos os sofrimentos, com tudo isso, é leve e momentâneo, comparado com a glória eterna. E aí ele fala, então, qual é o segredo? Assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, é passageiro, vai acabar, mas o que não se vê é eterno. Paulo está falando que aquilo que você está passando vai passar, é transitório. Ou você já não passou por lutas piores? Ou você já não passou por aflições? E passou. Um dia passa. Ele está falando, agora nós não olhamos para aquilo que é transitório. Como que um cristão, sendo perseguido, acorrentado, como Paulo e Silas, quando eles estavam ali acorrentados, eles começaram a louvar ao Senhor, levantar canções de adoração ao Senhor, porque eles não estavam fixados nas circunstâncias. Porque se eles olhassem a circunstância deles, era para eles estarem aborrecidos. Eles foram presos injustamente por expulsar um demônio. Expulsaram um demônio de uma mulher. O povo, revoltado porque ganhava dinheiro com aquilo, com a ganância, mandaram prender Paulo e Silas. Eles foram chicoteados e estavam acorrentados. Mas eles não estavam olhando a circunstância, eles estavam olhando a vida eterna. Obrigado por sofrer pelo teu nome. E eles cantavam louvores. Então ele está falando,
as circunstâncias ao redor elas vão mudar, mas aquilo que não se vê é eterno. Então eles puderam cantar louvores, porque os olhos deles não estavam fixados nas circunstâncias. Isso é segredo da vida cristã. Porque tem dia que você chega aqui e está bem. Tem dia que você chega aqui e você está mal. Está enfermo, um problema na família, um escândalo que aconteceu, uma perca, perdeu o emprego. Se você está fixado na circunstância, você vai chegar aqui e não vai ter motivo para louvar, para adorar ao Senhor. Mas se os seus olhos estão na vida eterna, naquilo que está por vir, você sempre terá motivo e razão para engrandecer o nome do Senhor. Você não será um crente circunstancial. Ontem eu ouvi de um familiar que ela estava contando que todas as vezes que ela chegava na casa da mãe, a mãe sabia se ela estava bem ou mal financeiramente. Então às vezes ela chegava e falava assim: o que foi? Está precisando de dinheiro? Tem dinheiro para emprestar? Não, mãe, não estou precisando não. Quer dizer, estou precisando, mas não quero. Mas isso demonstrava o quê? Uma pessoa que mudava o humor conforme estavam as suas finanças. O cristão que tem o seu foco, como diz Paulo aqui, fixando os olhos naquilo que não se vê, porque aquilo que vê é transitório, mas aquilo que não se vê é eterno, ele sempre tem motivo para estar alegre. Ele sempre tem motivo para louvar ao Senhor. Amém? Você tem motivo para louvar o Senhor? Se os seus olhos estão na vida eterna, você sempre terá razão para engrandecer ao Senhor. Você sempre vai, mesmo na face da morte, você vai conseguir chegar diante do Senhor e louvar ao Senhor. A esperança da vida eterna é tão importante, e era tão importante para o cristão, porque ela é um consolo também. Você sabia que o cristão é o único povo que diante do caixão consegue louvar ao Senhor? Por que nós vamos em muitos velórios de cristãos, e a maioria que eu vou é de cristão, mas já fui também de não cristão, mas quando nós vamos no velório de uma família cristã, as pessoas cantam louvores, cantam canções do céu, cantam canções de adoração. Por quê? Porque sabe que essa vida não se resume aqui. É apenas uma passagem. E em breve eles vão estar com o ente querido, celebrando no céu. Então eles podem louvar ao Senhor e agradecer. Obrigado, Pai, pelo tempo desse ente querido estar conosco, apesar da dor da separação. Em breve nós estaremos contigo e nós vamos louvar ao Senhor. Então nós vamos em velório e nós cantamos louvores. Cantamos canções de adoração ao Senhor. Agora uma pessoa que não tem esperança, ele se desespera, ele se joga, quer morrer, perde a motivação da vida. Por quê? Não há esperança na vida eterna. A vida parece que se limita a isso aqui. Quando muito, alguns creem que a pessoa vai renascer, né? Então fica aquela saudade, não sabe o que ela vai renascer. Ela vai morrer, vai nascer depois, não sabe se é um cachorro, numa barata, se não é uma outra pessoa. Verdade. Felizmente tem pessoas que creem nisso, que não há uma base bíblica para isso. Pelo contrário, a Bíblia diz: ao homem está ordenado morrer uma vez só, e depois disso o juízo. É isso que a Bíblia diz. Eu lembro de uma professora, qual gostava muito, professora de português, eu era um adolescente, estava na 8ª série, e o filho dela se suicidou com um tiro na cabeça. E ela cria nisso, e ela falava, ela sabia que eu era crente, era chamada de crentinho, na sala. Diferente de hoje, tinha pouco crente na sala, né? Eu devia ter 1 ou 2, então o pessoal pegava muito meu pé. Mas nesse momento ela falou assim, ora pelo meu filho, ele precisa muito de oração. Porque na cabeça dela, por ele ter se suicidado, provavelmente ele ia reencarnar uma pessoa com um problema mental, um débil mental ou coisa desse tipo. Então não há esperança na vida eterna. Quando muito há uma esperança de um renascimento, mas o cristão que está baseado no Novo Testamento, em meio diante da morte, ele consegue cantar louvores ao Senhor. Então, quando você tem esperança da vida eterna, você enfrenta as tribulações com ousadia, porque você sabe que elas têm um peso eterno a seu favor. Se temos como foco a vida eterna, não nos embaraçamos com os prazeres transitórios dessa vida, mas iremos até o sangue na luta contra o pecado. Na luta para agradar a Deus e não a nossa própria vontade. Eu gostaria de ler o último texto, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. 2 Timóteo 2, 4.
2 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Quem achou, diga amém. Diz assim, 2 Timóteo 2, 4. Nenhum soldado se deixe envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. É claro que Paulo aqui está fazendo usando uma figura de linguagem. Ele está falando o seguinte, em outras palavras: nós temos um general e nós fomos alistados para o exército de Cristo. E se nós estamos alistados nesse exército, se nós somos um bom soldado de Cristo, nós não nos envolvemos, não nos apegamos com as coisas desse mundo. Porque o nosso desejo é agradar aquele que nos alistou. Se você tem como foco a vida eterna, o tribunal de Cristo, aquilo que você faz no temor do Senhor e para agradar ao Senhor. Posso ouvir um amém? Paulo está usando essa linguagem para dizer, ainda que o Senhor te dê casas, ainda que o Senhor te dê carros, ainda que o Senhor te dê muitos filhos, você não vai se apegar a essas coisas, porque tudo aqui um dia vai passar. Mas o que realmente é eterno está lá no céu, te aguardando. Esse deve ser o meu e o seu foco. Eu quero concluir. O meu desejo nesses dias é que saiamos daqui com a consciência, ou nessa noite, com a consciência de que a eternidade está apenas a um passo à nossa frente. E tudo que fazemos nesse corpo tem um peso eterno. Por isso, façamos tudo para a glória de Deus, no temor do Senhor. Eu quero que você saia daqui, sim, refletindo nas suas ações, no seu dia a dia. Será que aquilo que eu estou fazendo está agradando ao Senhor? Porque aquilo que eu estou fazendo tem um peso para a eternidade. Tem um peso eterno. Os 3 pontos então que nós fundamentamos. Se não há esperança na vida eterna, não haverá alegria. Se não há esperança na vida eterna, não haverá santidade, uma vida de piedade. Se não há esperança na vida eterna, não haverá forças e motivação para vencer as aflições. Mas eu quero dizer para você, há vida eterna. E que você, como cristão, possa ter todos os dias essa consciência. Um dia eu estarei diante do tribunal de Cristo. E eu vou prestar conta de tudo aquilo que Ele confiou nas minhas mãos. Feche os seus olhos. Eu quero que você deixe passar o filme da sua vida. E tudo aquilo que você fez, que te distanciou de Deus, peça perdão nessa noite. Fala, Senhor, eu quero viver a partir de hoje uma nova história. Eu quero viver um novo tempo. Grandes provações tens passado, em momentos tens chorado, alma será orada. Aleluia, Senhor. Nós queremos colocar nossas vidas no Teu altar. Nós queremos consagrar o nosso tempo, os nossos recursos. Nós queremos consagrar os nossos sonhos a Ti. E a nossa vida seja para a Tua glória, Senhor. Os nossos sonhos, os nossos planos estejam submetidos à Tua vontade, ao Teu plano. Nada do que fazemos, Senhor, tem valor se não for alinhado com a Tua vontade. Nós queremos, como bons soldados de Cristo, nos alinhar ao plano e ao propósito do Senhor, daquele que nos arregimentou.
seja assim. Continue consagrando-se ao Senhor. A quem tenho eu no céu além de ti? E não há na terra quem eu queira mais que a ti. Estou apaixonado, desesperado de amor. Estou disposto a morrer por ti e construirei no cume do monte um altar, e o sacrifício sou eu. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti, Senhor. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Diga a Ele: abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti. Estou apaixonado, estou apaixonado. Diga a Ele: estou apaixonado. Como o apóstolo Pedro disse: para onde irei se só tens as palavras de vida eterna, Senhor? O que fazer? Para onde ir se só tu tens as palavras de vida eterna? O que fazer? Pra onde ir se só tu tens as palavras de vida eterna? Estou apaixonado. Novamente, Senhor, nós nos consagramos a Ti. Nós dizemos que essa paixão e esse amor por Ti nos leva a viver uma vida intensa. Queremos tirar os olhos nessa noite daquilo que é material, daquilo que é circunstancial, daquilo que é momentâneo, daquilo que é transitório. Queremos colocar os nossos olhos naquilo que é eterno, naquilo que vai durar para sempre. Nós tiramos os olhos do natural e olhamos para o Senhor Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Você recebe essa palavra? Em nome de Jesus.